Olá, estamos ao vivo com mais um episódio do Reuma Live. Hoje vamos falar sobre um tema bastante recente que tem trazido bastante dúvida nas redes sociais, que é o auxílio emergencial estabelecido pelo governo federal para auxiliar os brasileiros na situação de coronavírus. A doutora Carolina Centeno é a nossa convidada de hoje. Ela é advogada previdenciarista e trabalhista, e a doutora Carolina Centeno faz parte do Arraize Centeno, que é um dos parceiros oficiais do blog Artrite Reumatoide, da Rede Paulista de Associações de Pacientes Reumáticos, e nós vamos hoje esclarecer as principais dúvidas. Nós recebemos algumas perguntas e vamos responder as perguntas também que estão sendo feitas durante a live. Vamos só aguardar a doutora Carolina fazer o pedido de solicitação para entrar ao vivo conosco. Ok, recebemos. Olá, Olá. boa noite, Priscila. Boa noite a todos que estão aqui novamente, né? Dispondo de suas noites para ouvir um pouquinho o que a gente tem para falar. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre o que está saindo, né? Das novas medidas, sobre os direitos trabalhistas, previdenciários, as dúvidas de vocês. Então, a gente está aqui essa horinha para poder tirar as dúvidas mesmo que surgirem. Perfeito. Doutora Carolina, o que é o auxílio emergencial decretado pelo presidente Bolsonaro? Bom, tendo em vista a situação de calamidade pública, de tudo que a gente está vivendo, de tempos de quarentena, em que as pessoas não conseguem, muitas vezes, trabalhar, né, prover o seu sustento. Então, bom, o que acontece? Muitas pessoas elas não estão conseguindo prover o sustento de suas famílias, né? Pessoas que são autônomos, motoristas de aplicativo, pessoas que não têm emprego formal, né? Que não têm uma estabilidade financeira. Então, num momento como esse, o governo ele tem uma obrigação de dar um sustento para os seus cidadãos, né? E foi isso que foi feito com essa medida provisória, que determinou um auxílio emergencial para que os impactos econômicos da Covid sejam reduzidos. Então, o que significa isso na prática? Dar dinheiro na mão do povo, para o povo poder comer, poder se sustentar em tempos de crise, em tempos de calamidade pública. Perfeito. Quais são a população elegível a solicitar o auxílio emergencial? Bom, existem alguns requisitos, né? E eu acho que essa é a maior dúvida das pessoas. Quem que tem direito a receber esse auxílio emergencial? Num primeiro momento, a gente imagina que todo mundo vai ter direito, porque todo mundo está sendo, de uma forma ou outra, atingido pela crise. Mas, na prática, não é bem assim que funciona, né? Nós temos que eleger as pessoas que estão mais vulneráveis nesse momento, porque, infelizmente, o governo não consegue dar esse sustento, né? Dar esse dinheiro para todos os cidadãos. Então, existe vários requisitos que são cumulativos, ou seja, você tem que cumprir todos os requisitos, não só um ou dois, tem que ser todos, para você poder ter acesso a esse dinheiro que vai ser liberado, a princípio, no valor de R$600, tá? Bom, um dos requisitos é a pessoa ser maior de 18 anos. Menor de idade não tem acesso ao auxílio emergencial. Essa pessoa também não pode ter um emprego formal. O que significa isso? A pessoa não pode ser registrada em carteira, não pode ser servidor público, não pode ter um emprego, tá bom? Essa pessoa também não pode estar recebendo o seguro-desemprego. Às vezes a pessoa está até desempregada, mas ela recebe aí um auxílio do governo, que é o seguro-desemprego, então ela não pode estar recebendo esse benefício
e nem outro benefício relacionado à renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. Essa pessoa também não pode estar recebendo um benefício previdenciário ou assistencial, vulgo LOAS, né? O BPC LOAS, ela não pode estar recebendo esse benefício para ter direito. Essa pessoa também, ela não pode ter uma renda superior anual de R$ 28.559 no ano de 2018. Isso, na prática, gente, é para as pessoas que tiveram uma renda anual em 2018 superior a isso, elas não vão poder acessar esse benefício. Então, se você faz as contas, né, divide aí 28.500 por 12 meses. Se você teve uma renda superior a isso, ou seja, você deve ter declarado imposto de renda, você também não vai ter acesso a esse benefício. A sua renda familiar, né, a renda da sua casa, todas as pessoas que vivem na sua casa, se dividir pela renda familiar, ela não pode ser superior a meio salário mínimo. O que significa isso? Digamos que na sua casa moram 3 pessoas e a renda familiar, o total de vencimentos que aquela família recebe é de R$ 1.000. Né? Se você dividir pelas 3 pessoas que moram sob aquele teto, esse valor não chega a meio salário mínimo, vai dar aí 300 e poucos reais por pessoa. Então, nesse caso, essa família teria direito ao benefício. A pessoa pode ser microempreendedor individual, ou seja, o MEI, né? O MEI ele vai ter direito a esse benefício, desde que ele complete esses requisitos de renda. Ele não pode ter essa renda superior que eu falei, já que os requisitos são acumulativos, né? Essa pessoa pode ser contribuinte individual, ou seja, aquele autônomo que recolhe por carnê, né, ou guia no INSS. E também pode ser um segurado facultativo, ou seja, dona de casa que recolhe o INSS simplesmente para um dia poder se aposentar. Não necessariamente tem uma renda. E também pode ser aquele trabalhador formal que nunca recolheu o INSS ou que não recolhe INSS há muito tempo. E também os requisitos de renda que eu falei aqui, eles têm que ser cumpridos até no dia 20 de março desse ano, tá? Então, assim, são muitos requisitos. E para a gente simplificar isso, a gente criou um checklist, que é uma folha PDF, que a gente listou todos esses requisitos, que as pessoas vão poder baixar esse documento, tá? Gratuito. E aí a pessoa vai conseguir ver se ela tem direito ou não, se ela pode requerer ou não esse benefício. Ok, eu estou colocando esse formulário disponível no Stories do Artrite Reumatoide agora nesse momento, então vai ser possível arrastar a tela para cima e fazer a solicitação do checklist. Perfeito. Existem algumas questões assim que também estão sendo levantadas, né? Que muita gente pergunta, que são a questão da mãe solo, né? Que é a mãe solteira, que é arrimo de família, que sustenta a sua família. Ela também vai ter direito a esse benefício, desde que cumpra esses requisitos de renda, e ela vai ter direito a 2 cotas, ou seja, em vez de R$ 600, a mãe solo ela vai ter direito a R$ 1.200, tá? As pessoas que recebem Bolsa Família, por exemplo, digamos que você receba aí uma média de 300 a 400 reais de Bolsa Família ou menos, você pode trocar o benefício do Bolsa Família por esse auxílio, né? Você não deixa de receber, você simplesmente faz uma troca de benefício um pelo outro, se for mais favorável, né? Agora, se você receber mais que R$ 600, você fica com o seu Bolsa Família e esquece esse benefício que é menos favorável para você. 2 pessoas da mesma família também podem receber esse benefício, então muitas vezes você vive, aí tem um núcleo familiar grande, né, de 3, 4, 5 ou mais pessoas,
sob o mesmo teto, apenas 2 pessoas podem receber esse benefício. Então, gente, todas essas questões que eu estou falando aqui estão nesse documento, nesse checklist. Então, é importante que se baixe, porque às vezes a gente esquece um requisito ou outro, ou fica em dúvida. Então, todas essas informações estão lá de forma esquematizada, tá? Pode falar, Pri, acho que eu já falei demais. Não, eu estou respondendo aqui as pessoas online. Doutora Carol, nós temos algumas perguntas que foram enviadas. Uma delas, a doutora já respondeu, que foi a Maria Ângela Faleiro. Quem recebe o BPC tem direito, já que não tem 13º. Eu gostaria que a doutora explicasse o que é o BPC e qual a diferença do BPC para um auxílio-doença, porque ele não tem 13º. E se as pessoas que recebem o BPC, que é o LOAS, vamos enfatizar se elas têm se elas estão nos critérios elegíveis para o auxílio emergencial ou não. Bom, quem recebe o BPC, o conhecido LOAS, não tem direito ao 13º salário realmente, porque esse benefício é um benefício assistencial. Ele não é sequer considerado um benefício previdenciário. Por quê? Porque ele é um benefício que independe de contraprestação da própria pessoa que recebe aquele benefício. Então, na verdade, ela pode nunca ter contribuído para o INSS e mesmo assim ter direito de receber o benefício do BPC ou LOAS, né? Então, por isso que ela não tem os mesmos direitos de quem é aposentado ou quem recebe um auxílio-doença, porque é um benefício de natureza assistencial do governo. Então, gente, o que acontece? As pessoas que recebem o LOAS, elas não podem requerer esse benefício. Está previsto na lei, tá? Então, não tem jeito, a não ser que dentro do seu núcleo familiar, você viva com outras pessoas, e aí as outras pessoas podem ter direito desde que completem esses requisitos. Perfeito. Bom, eu vou colocar as perguntas pelas caixinhas de mesmo tema. Uma pergunta de uma pessoa que recebe o MEI, que paga o MEI. A Silbeda, ela pergunta, ela está contribuindo há 5 meses no MEI e ela gostaria de saber se com 5 meses já teria direito ao auxílio assistencial ou não. Olha, o requisito não é quanto tempo você contribui. Na verdade, você pode nem mesmo contribuir para o MEI e ter direito a receber esse auxílio. Os requisitos são, basicamente, a sua renda, a renda familiar. Como que ela está? É superior a meio salário mínimo por pessoa? Não é. Você é maior de idade? Você preenche os outros requisitos? É isso que deve ser observado. Então, às vezes a pessoa recolhe MEI aí há 10 anos e não vai ter direito a uma pessoa que recolhe MEI há 1 mês, né? O que tem que ser avaliado é a questão social dessa pessoa que recolhe o MEI, se ela é vulnerável sob o ponto de vista do governo, sob o ponto de vista dessa medida assistencial ou não. Ok. E como que vai ser a dinâmica, doutora Carol, para solicitar o auxílio emergencial? Onde as pessoas devem ir e como que elas vão fazer a comprovação desses critérios? Bom, a forma que isso vai acontecer, a gente ainda não tem acesso. Por quê? Isso vai ser divulgado em meios, acredito, pela internet, tá? Pelo próprio governo. Então, vai ter um portal, um aplicativo, alguma forma das pessoas acessarem, tá? O benefício, e aí elas vão alimentar esse sistema com as informações que o governo precisa. Ou seja, se essa pessoa tem uma renda abaixo de meio salário mínimo, se essa pessoa contribui para o MEI, se essa pessoa é desempregada, então tudo isso, essa pessoa vai ter que informar para o governo na forma que ele for definir, que a gente ainda não tem essa resposta, a gente ainda não teve resposta do próprio governo federal de como isso vai ser feito. A gente somente tem a medida provisória que está sendo sancionada pelo presidente, que isso vai ocorrer. Agora, como isso vai ocorrer, ainda existem algumas dúvidas, porque a resposta realmente não existe. Sim, o que estão se comentando, né, é que essas regras serão definidas quando ocorrer a publicação do decreto, que ainda não aconteceu,
e que ele já está para publicação. Então, a gente está aguardando, nesse momento, a definição do presidente Bolsonaro em enviar o decreto para publicação no Diário Oficial da União, e isso está previsto para que aconteça até o dia 2 de abril, que é amanhã. Então, muito provavelmente, amanhã à noite, a gente já tenha tema para uma nova live na sexta-feira, né? A gente Isso. está Pra sendo uma variar, né? constante. Sim, para variar. Doutora Carol, as nossas próximas perguntas, elas envolvem a questão de afastamento. Por exemplo, agora à tarde a gente teve um funcionário da Santa Casa de São Paulo, que ele é funcionário do setor da enfermagem, em uma enfermaria que está tratando diretamente coronavírus. Ele apresentou um relatório médico na unidade hospitalar, informando que, por ser uma pessoa com artrite e com uma doença, com um medicamento imunossupressor, ele não deveria estar exposto e solicitando o afastamento preventivo do trabalho. A unidade hospitalar recusou o afastamento, e isso tem sido uma constante, principalmente para os profissionais de saúde. No caso desse paciente, o atestado foi recusado e a orientação foi que a chefia imediata deveria implementar medidas administrativas protetivas, ou seja, fazendo um remanejamento desse profissional para um departamento que não tivesse tanto fator de risco. Essa questão ela vai de encontro com outras perguntas enviadas. A Kelly Ocádio, ela faz uso de medicamento biológico, é enfermeira na linha de frente em uma enfermaria do Covid. Então, ela também está lidando com a situação do Covid. Qual é a orientação, segundo a ótica da legislação, que pode proteger essas pessoas do momento de exposição maior? Bom, nesse caso, nesse primeiro caso que você elencou aí, me parece que eles já estão se movimentando para retirar essa pessoa do ambiente de risco, né? Então, assim, o mundo ideal é que você apresente aquele formulário que a gente publicou na live anterior, né? Que também está disponível para baixar. Informe o empregador que você faz parte do grupo de risco e que as orientações, né, da Organização Mundial da Saúde, enfim, vários municípios e estados que legislaram a respeito do afastamento do grupo de risco, e informar essa situação de vulnerabilidade e de situação de agravamento caso você contraia a Covid. Então, se você apresentar esse formulário para o seu empregador e ainda assim ele não se movimentar para retirar você desse grupo não do grupo de risco, do ambiente de risco, eu entendo que essa pessoa poderia sim pegar um atestado do seu médico informando a vulnerabilidade dela e se afastando do ambiente de trabalho, porém se colocando sempre à disposição do empregador para prestar serviços em ambiente que não lhe confiram todo esse risco iminente, né? Se você está numa enfermaria exposta à Covid e você é, de fato, uma pessoa imunodeprimida, então você precisa pedir ao seu médico que constate essa situação de vulnerabilidade e empreste ao seu empregador esse formulário, para que ele possa, junto com você, tomar as medidas de precaver aquela exposição de risco. Perfeito. A gente tem uma pergunta da Thaís C. da Silva. A Thaís, ela pergunta se pessoas com doenças autoimunes são consideradas grupo de risco. Acho que essa é uma pergunta que a doutora não cabe ao direito, mas a gente tem definições muito claras. O próprio Ministério da Saúde, elencando determinadas doenças como declaradamente como grupo de risco, e outras doenças são definidas como grupo de risco. Então, quem são grupos de risco hoje pelo Ministério, né? São pessoas com diabetes, hipertensão, pessoas com asmas, com doenças respiratórias. E as pessoas com outras doenças autoimunes, elas são definidas como grupo de risco segundo o grau de sua imunossupressão. Então, isso é definido pelo medicamento que está utilizando. Se o medicamento é um imunossupressor, ele define a pessoa com uma doença autoimune como uma pessoa do grupo de risco. Mas não existe uma definição determinada por demais doenças, a não ser essas declaradas pelo Ministério da Saúde. E a Thaís pergunta se a empresa tem a obrigatoriedade de afastar. Aí a gente vai voltar a falar, doutora Carol, da diferença entre o afastamento preventivo e o afastamento por incapacidade para o trabalho.
Olha, é uma situação extremamente delicada essa que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas estão ficando no limbo das legislações que não são amparadas por nenhuma lei. No município que eu moro, por exemplo, nós temos uma legislação municipal que o prefeito garante as pessoas do grupo de risco, e lá ele elenca quem são as pessoas do grupo de risco, isso é importante também. Ele diz que essas pessoas têm que ser afastadas do trabalho, elas não podem trabalhar em qualquer ambiente que lhe confira risco, por exemplo, hospitais, postos de saúde, dentre outros que podem conferir risco a essa pessoa. Nesse caso específico, existe uma lei que ampara essa pessoa. O que os pacientes têm que observar é se no seu município existe alguma determinação que o afaste do trabalho, e aí, com essa legislação, ele pode basear o seu pedido de afastamento por empregador, certo? Então, assim, vai muito de região. A gente está vivendo um imbróglio de legislação. Cada dia sai uma lei diferente, uma medida provisória, um decreto. Então, a gente tem que dançar conforme a música. Se no seu caso não há nada que te ampare e o seu empregador não te afasta do trabalho, mesmo conhecendo, né, mesmo você comprovando, mostrando os documentos, levando os documentos médicos, então eu entendo que é uma situação de você colocar a sua saúde em primeiro lugar, né? Existe um artigo na lei trabalhista que fala que o empregado, caso ele esteja sob risco iminente, ele pode se recusar a prestar serviços, tá? Depois, se você quiser, Priscila, eu posso te mandar esse artigo e você publica nas redes. Uhum. E pode gerar, inclusive, uma demissão, né, a pedido do empregado, e aí ele receberia todas as verbas rescisórias que ele teria direito, como se demitido fosse. Mas essa é uma situação de último, de extremo, né? A gente está tentando, a todo custo, manter os empregos. As pessoas não querem ser demitidas agora, elas não querem entrar no embate com seus empregadores. E, enfim, o governo está soltando medidas aí de redução de salários, redução de jornadas, de concessão de férias antecipadas. Então, todas essas medidas são preferíveis para que você não perca o seu emprego num momento de incertezas como a gente está vivendo, né? A gente fala, a gente tem que preservar a vida, a gente tem que dar prioridade à nossa vida, mas a gente também tem que entender que é um momento delicado, tanto para nós, cidadãos comuns, para os pacientes, como também para os empregadores. Eles também têm se visto em situações muito complicadas, que eles não têm o que fazer, às vezes um diretor de hospital, né? Como que ele vai afastar todos os seus funcionários? Então, assim, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter cautela nesse momento para que ninguém saia prejudicado, ninguém saia desempregado, ninguém saia sem qualquer amparo de uma situação dessa de embate, né? Doutora Carol, nós temos algumas perguntas de enfermeiras, né? Acho que elas são uma grande população que está dentro do grupo de risco, né, de exposição. A gente tem a Ruda, ela diz que trabalha em um hospital, que está atendendo coronavírus, tem lúpus há 15 anos. Como ela deve comprovar que ela faz parte do grupo de risco? Temos uma outra pergunta. Deixa eu voltar aqui. A Rosimeire Amancio, ela é recepcionista, ela é recepcionista, tem 62 anos, ela, pela idade, né, pessoas acima de 60 anos automaticamente já fazem parte do grupo de risco pela definição do Ministério da Saúde, portanto, os empregadores, eles já devem tomar a medida protetiva de fazer esse afastamento, correto, doutora Carolina? Como que deve ser o afastamento das pessoas que já são declaradas pelo grupo de risco do Ministério? Pessoas acima de 62 anos, diabéticos, hipertensos, pessoas com asma. Eu entendo que se essa pessoa está numa situação de risco iminente de contrair a doença, por exemplo, no caso de hospitais, ela deve sim requerer o seu afastamento imediato, tá? E caso o empregador se recuse, aí ela pode lançar mão
desse artigo de lei que eu falei da legislação trabalhista, tá? Porque é uma orientação da Organização Mundial da Saúde que as pessoas do grupo de risco se afastem de ambientes que lhe ofereçam risco, ainda mais se ela tem uma doença autoimune, se ela possui um quadro de imunodepressão, né? E se ela ainda, por cima, ela ainda tem um fator da idade. Então, ela é do grupo de risco várias vezes, né? Perfeito. Voltando à pergunta das enfermeiras, a Nila de Oliveira, ela também traz uma experiência, ela é enfermeira obstetra e tem artrite psoriásica, usa 9 comprimidos de metotrexato por semana, e ela pergunta quais as precauções para evitar o coronavírus. Então, a gente volta a falar qual é a medida protetiva que os pacientes podem estar. Ontem, na live, nós terminamos focando em um tema com a doutora Priscila, a questão de informar, né? Informar, documentar para se proteger. Porque muitas vezes o empregador, eu imagino assim, a gestão dos hospitais estão muito complicadas nessa situação de coronavírus, porque mudou muito a rotina do mundo todo. Então, para eles também é muito difícil eles lembrarem de todos os colaboradores que têm uma doença autoimune, que são imunodeprimidos, isso não vai fazer parte da jornada do trabalho do empregador. Então, os pacientes precisam comunicar ao empregador que estão nessa situação de risco. E como deve ser, doutora Carolina, é esse diálogo com o empregador. Por exemplo, a gente tem pessoas que têm acesso ao médico por meios digitais, está conseguindo receber relatórios médicos por e-mail, por WhatsApp, enfim. Mas, de uma forma geral, muitos pacientes não têm contato com os médicos. Então, ontem nós publicamos no nosso blog, está publicado nas redes sociais também, disponibilizamos um formulário onde a pessoa se autodeclara como um grupo de risco. Eu gostaria que a doutora voltasse a explicar isso, que foi explicado muito bem ontem, para que as pessoas possam entender como fazer essa interlocução. Assim, da nossa experiência enquanto associação de paciente, todos os funcionários de unidades hospitalares, todos os funcionários de segurança pública, todos os funcionários de mercados, de padarias, de farmácias, que têm buscado conversar com o empregador sobre a sua situação de risco, estão sendo amparados com medidas protetivas, que nem sempre tem sido o afastamento do trabalho, mas sim o remanejamento da vaga da posição de trabalho. Então, por exemplo, a gente teve já enfermeiros que deixaram de trabalhar na assistência direta ao paciente e estão hoje trabalhando no centro de material e esterilização, estão trabalhando em um departamento administrativo, estão sem prestar assistência a pacientes diretamente. Então, os hospitais têm se protegido dessa forma porque eles conseguem remanejar os funcionários, que é menos difícil do que ter que dar licença para todos os funcionários imunodeprimidos, porque aí eu imagino que seria muito complicado por falta de pessoal. Então, doutora Carol, por favor, nos explique novamente como a gente pode iniciar esse diálogo com o empregador. Priscila, você está certíssima. A gente vem batendo nessa tecla desde que a gente começou a fazer as primeiras lives sobre coronavírus. A gente entende que o diálogo é essencial nesse momento para todas as partes, né? Tanto para o empregado quanto o empregador. Como você falou, existem empregadores que não têm controle de todo o seu quadro de funcionários, grandes hospitais, clínicas, enfim, empregadores que não têm como saber exatamente se você pertence a um grupo de risco ou não. Então, a gente disponibilizou um formulário que é uma autodeclaração, que você se autodeclara como grupo de risco. Você diz que você possui uma doença e que você toma um medicamento que te deixa vulnerável, né, aos efeitos mais nocivos do vírus. E como que você vai fazer para conversar com o seu empregador? Eu entendo que você primeiro tem que chamar para uma conversa seu superior imediato, enfim, com quem você realmente conversa sobre questões funcionais, RH, né? E informar, mesmo que seja informalmente de início, que você está no de risco, né? E ver se essa pessoa toma uma atitude, se ela te responde, como que ela vai te responder. Você, para basear esse pedido, você tem como fazer isso por escrito, assim, você tem a prova de que você fez essa informação, de que você tem a prova de que você é de um grupo de risco. Você pega o formulário que está aí nas redes da Priscila, né, da artrite reumatoide, também da Raiz e Centeno.
Você baixa o formulário, preenche com seus dados, diz qual doença você possui, qual é a CID dessa doença, qual medicamento que você toma. E digamos que você tem acesso ao seu médico, então você coloca um relatório médico em que esse médico conste qual que é a sua doença e qual que é a sua vulnerabilidade. Se você não tem acesso a esse médico agora, você pode pegar um documento antigo, uma receita, um laudo antigo, um exame antigo, né? O paciente reumático, o paciente que tem doença autoimune, ele tem uma série de documentos médicos, com certeza, em casa que ele pode basear esse pedido, né? Não é uma doença passageira. Se é uma doença crônica, certamente essa pessoa tem aí um histórico médico para juntar e para comprovar o pedido que ela está fazendo. Então, junto com esse formulário, ao final, essa pessoa pede o afastamento das atividades e do ambiente de trabalho que ela está inserida, que envolve o risco. Não necessariamente ela está pedindo afastamento do trabalho em si, ela está pedindo afastamento do ambiente. Então, ela se coloca à disposição para continuar prestando serviços para aquela entidade, para aquela empresa, e ela vai fazer um protocolo disso na empresa ou no serviço público, em que ela vai entregar e a pessoa que receber vai assinar como recebido, né, a data, e ela tem que aguardar a decisão, né, do patrão dela, da empresa ou do serviço público dela, em afastar ela do ambiente. Ela tem que se colocar à disposição para prestar serviços? Tem, mas ela pode fazer isso fora daquele ambiente que ela considera nocivo e que é de fato nocivo, tá? Então, assim, precisa de um bom senso das duas partes. O bom senso seu de entender que você tem uma doença que te deixa realmente vulnerável a uma situação de agravamento e também entender que o seu ambiente de trabalho te oferece algum risco, né? E o empregador também tem que ter o bom senso de entender que aquele seu pedido tem um sentido, né? Que você tem razão em pedir o afastamento, porque de fato você pode ter uma complicação futura e ele pode inclusive ser responsabilizado caso venha acontecer alguma situação futura aí de você contrair de fato a doença e desenvolver algum agravamento. Doutora Carolina, no formulário que nós disponibilizamos, está escrito assim que por não ser um serviço essencial, né? Eu gostaria de verificar se é possível os advogados do Arraes Centeno desenvolver uma versão desse formulário para os profissionais de serviços essenciais, principalmente para os profissionais de saúde. O retorno que a gente teve das pessoas que já utilizaram esse formulário hoje foi muito positivo. Não tivemos nenhum empregador que recusou fazer o remanejamento do funcionário. Todos que levaram foram atendidos. E esclarecendo a dúvida da Ruda, ela pergunta que ela gostaria de saber, Hilda Ruda, o nome dela, ela gostaria de saber se o formulário deve levar para o médico, preencher e levar para o RH ou para o gestor. Eu acho que é super legal a gente reforçar isso, Hilda, que o formulário é para você preencher e você assinar. E junto com o formulário você entrega documentos médicos que comprovem o que você está dizendo no formulário. Como a doutora Carol explicou, isso pode ser o quê, doutora? Por exemplo, uma receita médica é válido como documento? Olha, Priscila, a gente sempre pede para a pessoa fazer o máximo que ela puder para comprovar aquelas alegações, né? Então, se ela está falando que ela tem uma doença X, que a CID é aquela, que ela toma um medicamento Y, se ela tiver um documento que ela tenha acesso, que comprove todas essas alegações, é melhor. Então, por mais que seja um documento um pouco mais antigo, ela pega e por ser uma doença crônica, certamente ela não teve uma alteração, né, da doença. Ela pode alterar os quadros da doença, mas não a doença em si. Então, ela junta esses documentos, esses exames que ela tiver, laudos médicos, atestados antigos, prontuários médicos, se ela tiver em casa, ou se ela tiver como requerer, né, com o seu médico. Então, assim, o máximo que você puder fazer para aquele seu pedido fazer sentido para o seu empregador,
a gente orienta para que faça. Se você só tiver uma receita na sua casa, não tiver mais absolutamente nada, então vai com o que você tem. Mas assim, quanto melhor você instruir aquele pedido, é melhor para você. Perfeito, eu acho que isso fica bastante claro e a gente já deixa, né, um pedido de ajuda para o escritório para nos ajudar a elaborar um formulário desse tipo, especialmente para as pessoas que estão trabalhando em serviços essenciais, que ajudaria eles a melhorar o diálogo com o empregador. Doutora Carolina, nós temos algumas perguntas, a gente tem 3 situações que fogem um pouquinho do coronavírus. A Sheila comenta que ela tem esclerose sistêmica, não tem diabetes, ela não foi afastada nessa situação, mas depois da pandemia ela foi demitida. E aí depois, mais à frente, ela esclarece que ela trabalhava como serviços gerais em um laboratório, tinha acabado de voltar de licença do INSS, mas não foi remanejada depois de ter entregue um laudo, um ano depois, ela não, além de não ter sido remanejada, ela foi demitida. A situação de pandemia, ela garante alguma estabilidade de emprego ou não? Olha, Priscila, infelizmente, não garante. Pelo contrário, né? A situação de pandemia, a gente espera que aconteça isso, né? Porque muitas pessoas realmente podem perder seus empregos. O que a gente está vendo hoje? Hoje saiu algumas medidas do governo, né, alguns anúncios de medidas do governo para justamente segurar esses empregos, para que as pessoas não percam os empregos. Então, o que eles estão propondo? Reduzir a jornada e proporcionalmente o salário, né? Dar férias para o funcionário antecipada, dar banco de horas para aquele funcionário. Então, assim, são algumas medidas que podem evitar que as pessoas sejam demitidas. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha alguma garantia ao emprego, tá? Não existe essa garantia. Mas tem um porém que, assim, ainda não saiu essa medida do governo, então está esperando por ela. Mas eu acredito que essa medida que vai sair agora, que propõe reduzir os salários e a jornada, ela vai garantir, sim, a estabilidade daquele empregado pelo mesmo período que ele tiver o seu salário reduzido. Então, por exemplo, digamos que sai essa medida amanhã e as empresas comecem a reduzir os salários de seus funcionários. Se ela reduzir o salário dos funcionários por 2 meses, por exemplo, esse funcionário vai ter mais 2 meses de estabilidade. Então, por 4 meses, ele não poderia ser demitido, tá? Mas isso ainda está no plano das ideias e dos anúncios do governo. Então, tudo ainda é muito, muito informal. A gente não tem isso no papel, né, assinado pelo presidente, a gente ainda não tem. Mas a gente tem uma noção do que pode acontecer daí para frente. Sim, por isso que pensando justamente no risco de desemprego, que nós estamos focando muito, né, desde a semana passada, está falando sobre os direitos, de estar orientando as pessoas para que não entram num embate nos seus locais de trabalho, mas que procurem dialogar, né? Basicamente, voltamos a 3 palavras claras: informar, negociar, documentar. Isso é um momento para todos nós pacientes crônicos que temos que fazer algum tipo de negociação nos nossos locais de trabalho, informar a situação, negociar a situação, buscar uma solução que seja coerente para ambas as partes, porque o empregador também está sofrendo, o país está sofrendo, o mundo está sofrendo pela pandemia do coronavírus, e a gente precisa buscar soluções que sejam amigáveis, que sejam harmônicas e que não sejam conflituosas. Apesar de sabermos que dentro das nossas casas as coisas são um pouco diferentes, né? Conforme o tamanho da família, a responsabilidade. Então, é um momento muito delicado e requer muita negociação. Doutora Carolina, gostaria de falar um pouquinho sobre auxílio-doença. O Paulo Alexandre Basto, ele tem espondilite anquilosante. Ele pergunta como que ele deve entrar no auxílio-doença. Eu gostaria de fazer uma breve introdução de que o auxílio-doença ele tem uma característica de ser um auxílio do governo para o trabalhador
que por motivos de doença, de deficiência, de acidente de trabalho, ele esteja incapacitado para o trabalho. As doenças reumáticas, antigamente, elas tinham uma característica de uma comorbidade muito maior. Então, a pessoa que tinha uma doença reumática, ela, em pouco tempo, ela tinha uma incapacidade para o trabalho que muitas vezes era permanente. Com o avanço dos tratamentos, hoje as doenças reumáticas são tratáveis e muitos dos pacientes atingem a remissão, ou pelo menos a baixa atividade da doença. Isso permite recuperação da capacidade laborativa, recuperação da qualidade de vida e muitas vezes, quando não recuperamos tudo aquilo que perdemos no período de atividade da doença, recuperamos gradativamente. Então, isso você diminui a sua incapacidade e você recupera a sua capacidade de voltar ao trabalho, muitas vezes em situações especiais. Por exemplo, se você já não pode mais ser uma enfermeira, você pode ser uma enfermeira administrativa, de pesquisa clínica, você pode fazer o remanejamento da sua vaga. Então, a gente tem várias opções de trabalho para as pessoas com doenças reumáticas, inclusive na lei de cotas. Então, a gente termina não focando muito na questão de que somente ter a doença é garantia de ter auxílio-doença. Então, eu gostaria que a doutora falasse sobre, à luz da legislação, o que é o auxílio-doença, quais são os critérios do auxílio-doença, critérios para conseguir manter o auxílio-doença e o que o paciente pode encontrar no meio dessa jornada. Antes da doutora falar, eu vou comentar a pergunta de um seguidor chamado Fábio Souza Cunha. Ele tem artrite reumatoide, não está recebendo já há 1 ano. Ele não deu entrada na justiça, já tem 1 ano que ele não recebe, ele não deu entrada na justiça até hoje e não teve nenhuma resposta do INSS. O que ele deve fazer nessa situação? E isso deixa claro a dificuldade que a gente tem como pessoa com doença reumática de conseguir o auxílio-doença. Então, eu gostaria que a doutora falasse o que é o auxílio-doença, quais são os critérios e quando não conseguimos o auxílio-doença, o que a gente pode fazer para buscar uma solução. Priscila, é muito interessante quando você fala isso do paciente reumático hoje ter uma situação muito diferente do que era antigamente, né? E assim, a gente recebe muitas dúvidas mesmo de pacientes com espondilite anquilosante pelo nosso e-mail, pelo nosso site. Pessoas que descobriram a doença e acreditam que têm direito a alguns benefícios que, na verdade, não é tão simples assim o acesso, né? O auxílio-doença, especificamente, a pessoa, muito embora ele se chame auxílio-doença, não é só pela pessoa ter uma doença, né? Não é um auxílio garantido para quem tem uma doença, mas sim é um auxílio garantido para quem tem uma incapacidade. Ter a doença não é sinônimo de ter incapacidade. Você pode ser diagnosticado com artrite reumatoide, ou espondilite anquilosante, ou lúpus, ou outras doenças, mas você está plenamente capaz de exercer as suas funções, ou funções análogas às que você exerce habitualmente. Então, o auxílio-doença é aquele benefício para as pessoas que não conseguem trabalhar, prestar os serviços que ela está acostumada a prestar habitualmente. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você seja uma enfermeira e você tenha uma doença, mas você não consegue se movimentar, você não consegue mexer os braços, você não tem muitas dores na coluna, né? Alguns sintomas aí que em você pode manifestar de uma forma que te incapacite para o trabalho, que não te permita trabalhar tendo em vista aquela doença. Então, a partir desse momento, você é um candidato a receber o auxílio. E por que você recebe o auxílio? Não é à toa, é porque você tem que ser afastado do trabalho, né? Enquanto você está podendo trabalhar, você não tem direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. É justamente a incapacidade para o trabalho que garante o benefício para você. Então, o que é necessário para a pessoa com doenças reumáticas, autoimunes, se afastarem do trabalho? Primeiro é a condição de saúde que não permita ela realmente trabalhar. Isso é essencial. Segundo, ela tem que ser segurada do INSS, ela tem que recolher INSS, seja como empregado, seja como autônomo, contribuinte individual. E o terceiro é você fazer um requerimento no INSS
e passar por uma perícia médica, que vai ser dentro do INSS, que vai ser por um médico perito do INSS. E como que eu me preparo para essa perícia? É o que a gente falou, os documentos médicos, nesse momento, são essenciais. Você precisa pedir para o seu médico fazer um relatório, um laudo médico, o mais detalhado possível, né? Informando quais são as suas dificuldades, os sintomas, as dores que você possui, as limitações que você possui, e de fato te afastando, atestando que você não está capacitado para exercer aquela função, aquele trabalho. Então, a partir desse momento que você tem esse laudo, que você tem os exames que comprovem o que está escrito no laudo, que você tem as receitas médicas, você apresenta no INSS no dia da perícia, o perito vai fazer a anamnese com você e vai te afastar ou não do trabalho. Agora vem o problema, né? Que é onde a gente esbarra. O médico não aceitou o seu atestado e não te deu o afastamento por auxílio-doença. O que eu devo fazer? Nesse momento, você não tem muita opção dentro do INSS. Você tem que buscar realmente a justiça, tá? Você deve procurar um advogado previdenciarista, apresentar o seu relatório, né, seu histórico médico, seus documentos médicos, apresentar a negativa do INSS e a partir desse momento você ajuiza uma ação para que você receba esse benefício judicialmente, tá? Então, são vários passos que você tem que cumprir todos, né? Não pode somente ter a doença para querer receber o benefício, porque isso realmente é uma coisa que não existe dentro do direito previdenciário. Perfeito. A gente tem um comentário. E quando chegamos à justiça, qual a diferença entre a perícia realizada no INSS e no serviço judiciário? A diferença é que o perito do juízo não é o mesmo perito. A primeira diferença é essa, não é o mesmo perito, tá? O perito do INSS, a gente sabe que eles têm alguns limites ali dentro da autarquia, tá bom? Ele deve assim, seguir o manual de perícia do INSS, então ele não tá assim disposto a ir até o fim para avaliar aquele periciado muitas vezes. Ele tem os seus limites ali de atuação. Na justiça, primeiro que você vai ter a avaliação de um juiz, né? Você vai ter a narrativa de um bom advogado que vai saber explorar o que você tem direito, por que você tem direito, quais são as questões que envolvem aquela incapacidade, né? Que a gente sabe que do paciente reumático são questões muito sutis que geram a incapacidade. Muitas vezes a pessoa não aparenta estar incapaz, mas ela está. Então, um bom advogado vai saber conduzir o processo para que o juiz entenda que aquela doença ela tem suas particularidades. Então, começa pela narrativa processual, começa pelos documentos médicos que seu advogado vai te orientar a buscar novos documentos que comprovem, que corroborem a sua incapacidade. Também, na perícia judicial, o perito médico, muito embora nem todas as justiças possuam um perito médico especialista, mas o advogado previdenciarista ele vai pedir um especialista na perícia médica, né? Então pode ser que seja, pode ser que seja um perito especialista. Então ele já vai ter mais conhecimento para avaliar o periciado naquele momento. E também o advogado ele tem direito de fazer perguntas para o perito médico judicial, o que a gente não tem acesso na perícia do INSS. Eu não tenho como fazer perguntas para o perito do INSS, não tenho como perguntar questões particulares de cada periciado, né? A gente não vê o que acontece na perícia do INSS praticamente, a gente só sabe o resultado e mal a gente consegue o laudo ali de 2, 3 linhas do perito do INSS. Enquanto que o perito judicial ele vai ter que preencher um formulário enorme de perguntas, ele vai ter que basear o seu resultado. Então, assim, é uma perícia extremamente mais completa, né? Em que o advogado vai conduzir aquele caso junto
com o seu cliente e junto com o médico assistente daquela pessoa. Perfeito. Uma pergunta bem interessante da Ana, ela pergunta se ela pode levar Ela perguntou se eu posso levar um advogado especialista em previdência na perícia do INSS. Mas eu acho que também ela entraria a questão se um advogado pode ir à perícia no juízo junto com o seu cliente e se no momento da perícia no juízo a gente pode levar também um médico para acompanhar a perícia. Pode. Na perícia do juízo, você deve levar um médico assistente se você tiver condições para tanto. Por que eu digo condições? Normalmente os médicos, eles cobram seus honorários para participar de um ato, né? Isso é comum. Então, se você puder despender desse valor de uma consulta, enfim, não sei quanto que um médico assistente cobraria de você, é essencial que ele acompanhe a perícia. Ele não vai intervir na perícia, mas ele vai garantir que aquela perícia está sendo feita dentro dos limites e que aquele perito vai te tratar bem, que ele vai realmente te avaliar, te examinar, que ele realmente vai ver seus documentos. Então, ele tem como depois também questionar algum resultado que não seja satisfatório. Então, assim, é muito importante. Além de tudo, esse médico assistente, ele pode te orientar desde o início do processo, orientar com os quesitos, que são as perguntas, né, que o advogado faz para o médico. Então, esse médico assistente, a presença dele é muito importante e a gente sempre orienta, em casos assim muito específicos, que eles acompanhem realmente o periciado no momento da perícia. E desde que você informe que o perito, que o médico assistente vai comparecer na perícia, você tem direito sim que ele vá com você e participe de toda a perícia. Perfeito. Doutora Carolina, nós temos 6 minutos de live ainda. E uma última pergunta, a gente vai ter que encerrar provavelmente. Nesse período de pandemia, como estão os atendimentos e as perícias do INSS? Olha, ainda não estão, né? A gente está esperando alguma medida do INSS. Porque o que acontece? Com o coronavírus, todos os serviços presenciais do INSS foram suspensos. Então, a gente ficou sem perícia, a gente ficou sem agência, a gente ficou sem atendimento presencial, a gente ficou realmente sem o amparo físico do INSS. Então, o que o INSS determinou? Que as perícias serão sim realizadas, porém, vão ser realizadas à distância, vai ser uma perícia indireta, em que o segurado vai pegar o seu atestado, seus laudos, né, seus documentos médicos que comprovem aquela incapacidade, ele vai inserir dentro do sistema do INSS, do site do INSS. E aí o perito médico do INSS vai avaliar da casa dele, infelizmente não vai poder fazer anamnese, mas ele vai poder olhar os seus documentos e dizer se você deve ser afastado ou não. O problema é que a gente ainda não teve esse sistema adaptado, porque as coisas foram muito rápidas. Do dia para a noite o INSS fechou. Então, não é do dia para a noite que a gente cria um sistema, que o INSS cria um sistema tão abrangente para atender essas perícias à distância. Mas a gente está fazendo pressão, né? Todos os grupos de previdenciaristas estão fazendo pressão para que isso saia o quanto antes, para as pessoas não ficarem desassistidas. Mas, por enquanto, não tem uma definição de quando vai sair esse novo sistema. Agora, o que a gente está orientando é, sempre que você precisar agendar uma perícia, entre pelo site do INSS e tente agendar por lá. Pode ser que ele marque uma perícia para daqui alguns meses, lá para frente, mas agende. Não deixe de agendar perícia porque o INSS não está funcionando. Você vai ter a oportunidade de anexar seus documentos médicos. A gente vai ter que esperar um pouquinho, mas o essencial é que você não deixe para fazer isso depois. Eu acho que é muito importante não deixar para fazer depois e não perder prazos, né, de prorrogação, os prazos que são legais do INSS, eles devem ser cumpridos por parte do segurado. Agora, como o INSS vai fazer a administração disso, isso já é um problema do INSS, mas nós devemos fazer a nossa parte e não perder os prazos. Isso é muito importante, porque, por exemplo, a gente teve paciente que não renovou
o pedido de prorrogação e quando entrou no sistema não pôde mais marcar perícia. Então, esse auxílio vai ser encerrado e ele vai ter que começar tudo de novo. É isso, doutora? A gente, assim, a nossa parte, gente, a gente tem que fazer, né? Eu acho que de tudo que a gente falou aqui hoje, a gente tira isso. A gente não pode deixar de fazer a nossa parte, porque senão, como que a gente vai cobrar depois que o INSS conceda um benefício ou uma prorrogação que não foi requerida, né? Então, o sistema do meu INSS, ele está funcionando. As pessoas têm que realmente se utilizar dele e aguardar, infelizmente, para que ele seja adaptado. Mas não vamos deixar de cumprir as exigências, os prazos de prorrogação. A perícia médica, caso você venha ficar incapacitado e tenha um atestado, não deixe de agendar, porque o pagamento, inclusive, dos benefícios vão ser a partir do momento que você requereu ele. Então, se eu requero hoje meu benefício, daqui a um mês o sistema está ajustado, eu vou receber a partir de hoje. Então, não esperem, porque se você esperar um mês, 2 meses para fazer o seu pedido, você vai receber a partir do dia que você pedir. Então, a gente não pode perder direitos, né? A gente não está podendo, nesse momento, perder o que a gente tem de direito. Eu acho que para a gente encerrar, doutora Carolina, podemos falar da preocupação que todos nós temos, da ausência de garantias de que as pessoas afastadas preventivamente podem não ter concedido auxílio-doença, porque o auxílio-doença é um benefício por incapacidade e não por prevenção de risco, né? Isso é super importante a gente lembrar. Isso. A gente tem conversado muito com, enfim, juízes, outros advogados, professores, pessoas que têm uma vivência muito grande. E a gente tem mostrado essa preocupação nossa. O que vai ser das pessoas que estão afastadas preventivamente? Será que o INSS vai aceitar pagar um benefício? Então, a gente ainda está muito, muito inseguro mesmo. Agora, se você tem um atestado, o ideal é que você apresente esse atestado de incapacidade, né? Mas se você realmente quer se afastar preventivamente, lança a mão aí do que a gente falou na live, do que a Priscila falou, que vários pacientes já estão conseguindo se afastar, né, do ambiente nocivo, conversar com o seu empregador. Nesse momento, a gente tem que ficar atento a essas questões que são muito, muito sutis, né? Perfeito. Então, voltamos às nossas 3 regras de ontem, né? Documentar, notificar, documentar e Formar. negociar. Negociar. E negociar, né? Então, negociar, documentar e não perder a serenidade para poder fazer o relacionamento com o empregador nesse momento é muito delicado e a gente precisa ter serenidade para tomar as decisões assertivas e ter muito cuidado para não cairmos na malha e nas avaliações do INSS depois de 15 dias de afastamento. Doutora Carolina, muito obrigada pela live. O Instagram vai nos derrubar em alguns minutos, né? Então, vamos disponibilizar por stories novamente todos os links, os formulários que comentamos aqui. Esses links já estão disponíveis no site e nas redes sociais também. Super obrigada. Voltamos a qualquer momento, conforme a mudança, né? Assim que publicar o decreto, a gente volta para explicá-los. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.